Você é apenas um vaso de barro. Por mais que existam pessoas na Terra que se acham superiores às demais pessoas, elas não passam de vaso de barro nas mãos de Deus. Pessoas que se acham bambambam na Terra. Pessoas que se acham o rei da cocada preta, o dono do pedaço. Pessoas que têm tanta soberba no coração que acham que são a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Andam de nariz empinado. Pessoas que, se tivessem poder, caminhariam nas nuvens e jamais pisariam nessa terra, de tanta soberba que tem no coração. Mas você não passa de um vaso de barro nas mãos de Deus. É claro que existe uma cultura em nossa sociedade que nos pressiona a querer galgar posições maiores, a querer subir de degrau, a querer subir de nível, mas jamais devemos crescer na vida puxando o tapete dos outros, humilhando o nosso próximo, destratando as pessoas. Não, devemos crescer e subir de nível e degrau com o nosso próprio suor e esforço, com muita fé em Deus e com as bênçãos de Deus em nossa vida. Não enche o seu coração de soberba. A soberba, ela é tão grave que na maioria das religiões aqui desse planeta, ela é listada como um dos piores pecados que existe na vida do ser humano. Ela está no topo da cadeia pecaminosa. A soberba está. Estudiosos do comportamento humano descobriram que na parte cerebral do soberbo, na área do seu córtex frontal, a área responsável pela formação da sua personalidade. Curioso que nessa mesma área ela é afetada de forma defeituosa nos corações soberbos, e quando essa área é afetada, que existe na mesma área de corações soberbos, as pessoas têm uma predisposição para serem psicopatas. Cuidado com seu coração soberbo, cuidado com as pessoas soberbas, elas têm traços de psicopatas. Policie o seu próprio coração para que você também não seja uma pessoa soberba. Pessoas desconhecidas, elas querem ser lembradas. Pessoas lembradas demais querem ser famosas. Pessoas famosas querem ser artistas. Todo escravo quer ser senhor. Todo senhor quer ser líder. Todo líder quer ser rei. Todo rei quer ser herói. E todo herói normalmente quer ser Deus. A soberba faz com que o ser humano queira galgar e alcançar posições que não lhe competem no momento. Cuidado com essa soberba. Em Jeremias 18, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, ou se você preferir, a igreja do Antigo Testamento, estava com o coração totalmente soberbo. Eles passaram a acreditar que era dono do próprio destino, dono da própria história, faziam o que queriam nessa terra, resolveram enterrar a sua fé e virar as costas para Deus, resolveram adorar ídolos feitos com mão humana, ídolos visíveis, mas mentirosos, e abandonaram Deus, que é invisível, mas real. Pagaram um alto preço por conta dessa rebelião, com esse coração tão soberbo que eles estavam, o povo de Israel. Aí em Jeremias capítulo 18, Deus dá uma ordem ao profeta de Jeremias: desce à casa do oleiro e lá vou fazer você ouvir as minhas palavras. Jeremias desceu e Deus perguntou: o que é que você vê, Jeremias? E Jeremias disse: Deus, eu vejo um oleiro trabalhando e o barro se estragou na mão dele, e ele pegou esse mesmo barro e tornou a fazer um outro vaso com o mesmo barro, Deus. Aí Deus declara a Jeremias: Jeremias, da mesma forma que é o barro na mão do oleiro, assim é o povo nas minhas mãos. Eu moldo o meu povo da maneira que eu quero, da forma que eu quero, dentro da minha vontade, Jeremias. Eles não passam de barro nas mãos do oleiro, que sou eu, Jeremias. Note que o povo estava com o coração soberbo.
Eu vou te dizer uma verdade. Deus te dá a caneta, te dá o papel, te dá até borracha para você ter capacidade de apagar alguns erros da sua vida. Mas a história quem escreve é Deus. A caneta, o papel e a borracha está nas tuas mãos, mas a história é o dedo de Deus que escreve a tua história. Não é você. Você não passa de um vaso de barro nas mãos de Deus. Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Um soldado de armadura? Um Sansão cheio de forças? Um Hércules da vida? Um super-homem ou uma mulher maravilha? O que é que você vê quando se olha no espelho? Eu vou te dizer o que é que Deus vê quando olha para a sua pessoa. Deus vê um vaso de barro dotado de fragilidades humanas. E é isso o que você é. Apenas um vaso de barro cheio de fragilidades. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer as seguintes palavras: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder da excelência seja de Deus e não de nós. Deus colocou um tesouro dentro de nós que somos vasos de barro, o tesouro do Evangelho da graça e da iluminação, o tesouro do seu Espírito Santo. O tesouro que está dentro de nós não é de nós, foi Deus que colocou aqui dentro. Por isso, não é para a gente se gloriar e se exaltar por conta disso, porque somos apenas recipiente desse tesouro. E esse recipiente é feito de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro, diz Paulo. Paulo foi dono de um currículo desejável na terra. Paulo foi missionário transcultural, apóstolo dos gentios, poliglota, dominava a língua judia, dominava o grego e o aramaico. Paulo tinha 3 tipos de cidadania: romana, cidadania judia, e ele também era a das maiores cidadania mais especial, tinha cidadania celestial, porque um dia iria morar com Jesus no céu. Paulo tinha esse currículo, esse privilégio todo. Paulo, a graça de Deus era tão grande na vida dele, o poder de Deus era tão grande, que os aventais de Paulo, diz a Bíblia, que curava os enfermos através do poder de Deus nos aventais de Paulo. Só que Paulo usa todo esse currículo, ele jamais usa isso aí como um trampolim para se exaltar, para se encher de soberba, não. Antes disso, Paulo se revestiu de humildade. Quando Paulo reconhecia o seu estado, a sua fraqueza e a sua situação. Quando Paulo olhava para Jesus, ele dizia: eu sou escravo dele em cadeias. Quando Paulo olhava para o seu passado para trás, para o seu passado pecaminoso, Paulo dizia: miserável homem que eu sou. Mas quando Paulo olhava para dentro de si, quando Paulo olhava para o próprio espelho dele, ele enxergava um vaso de barro dotado de fragilidades. Era isso que ele era. Por isso, deixe de ser soberbo, se revista de humildade. Cuidado com os psicopatas. Policie o seu coração, jogue a soberba na lata do lixo e se revista de humildade, porque isso é agradável a Deus. Eu agradeço por ter assistido até aqui a sua vida. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, clica no sininho, se possível faz o teu comentário, que vai ajudar demais o canal. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem na paz.